Fim da CLT? Entenda o que está por trás da nova PEC. O assunto dominou as redes sociais no último final de semana. Fim da escala de trabalho 6x1. É uma proposta de emenda à Constituição. Vamos nos aprofundar no assunto. Inclusive, teremos os esclarecimentos da deputada responsável pela PEC, Erika Hilton. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Você Big Market, Políticas e Notícias. Se você se interessa por assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. É necessária a assinatura de 171 parlamentares para que a PEC seja protocolada. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Assista até o final para compreender a pauta. Querendo mudar com relação ao que de fato existe hoje. Lembrando que ainda não é uma proposta de emenda à Constituição, porque o trâmite dela não teve início ainda lá na Câmara dos Deputados, porque não atingiu o número mínimo de assinaturas necessário para que ela possa, de fato, virar uma proposta de emenda à Constituição. Estevão disse que são 171 assinaturas necessárias para que esse projeto de uma proposta de fato se torne uma proposta. E a ideia é que os deputados vão, dependendo da posição deles, assinando esse texto. E aí, de fato, com 171 assinaturas, ele passa a tramitar lá na Câmara dos Deputados. A gente separou, então, uma tela para mostrar como funciona hoje e como deve funcionar a partir de agora. Hoje, a escala de trabalho que se convencionou é de 6x1. São 6 dias trabalhado com 1 dia de descanso, que normalmente coincide, na maioria dos trabalhos formais aqui no país, com o domingo. 8 horas diárias de trabalho, limitadas a 44 horas semanais. Setores que adotam esse tipo de escalação, por exemplo, jornalismo, restaurantes, supermercados, telemarketing, é bastante amplo o número de modalidades de trabalho que se baseiam neste modelo. Como que seria com a proposta que pode entrar em tramitação lá na Câmara dos Deputados? Haveria uma redução da carga horária de trabalho, mantido o salário, 4 dias por semana, 3 dias de descanso, 8 horas diárias, limitados a 36 horas semanais. A justificativa para que houvesse essa proposta de mudança no funcionamento dessa escala de trabalho hoje: saúde e produtividade. A avaliação de especialistas é que os trabalhadores que seguem esse modelo, grande parte da população segue esse modelo, que esses trabalhadores ficam exaustos ao final dessa escala de trabalho, trabalhando 6 dias e folgando apenas 1. Obviamente, há acordos e convenções trabalhistas que, por exemplo, nesse mesmo esquema, prevêem o sábado e o domingo de folga, não somente o domingo, apesar de contrato prever 6x1. Mas a questão da saúde mental e saúde física também entram nessa conta, pesam para a justificativa de esse projeto de proposta de emenda à Constituição ser apresentado. Um outro ponto é que alguns especialistas afirmam que a produtividade aumenta com um tempo menor de trabalho previsto ao longo da semana. Muitos modelos de 4 dias de trabalho na semana usam como argumento, principalmente em países da Europa que já adotam esse modelo, que uma semana mais curta de trabalho é mais produtiva, que com menos dias na semana o trabalhador entrega mais, levando em consideração o tempo que ele tem. Obviamente, isso está aberto para discussão. Há, por exemplo, pessoas que criticam, setores que criticam, empregadores e confederações, associações e entidades que criticam essa redução. Acho que isso pode prejudicar justamente a produtividade dos trabalhadores e dos empregados. Vamos ouvir o que a deputada Erika Hilton tem a nos dizer a respeito da PEC.
Fico muito feliz de ser proponente de uma PEC como essa, a partir de uma provocação feita pelo movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, e agora com essa repercussão, né, nacional. Essa PEC foi protocolada no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, tive a oportunidade de apresentá-la ao ministro do Trabalho, e agora com essa repercussão toda, eu espero que ela ganhe força e fôlego para avançar naquilo que é importante, uma revisão da carga trabalhista que nós temos no Brasil. Quais são as motivações para a proposta? Os principais pontos da PEC? Olha, primeiramente o fim da escala, porque o modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando, vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida e na sua vida como um todo, na relação com a sua família, dentro dessa escala. Nós propomos uma redução da jornada, mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos, e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado dentro do texto da PEC, mas nós não estamos trabalhando com isso redondo, fechado, como se não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e, a partir daí, conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado, para que a gente encontre um melhor formato para atender tanto a demanda de quem trabalha, quanto também a demanda de quem emprega. Nós olhamos, obviamente, para os dois lados dessa moeda. O que nós não admitimos mais é que o trabalhador brasileiro ainda vive em uma escala análoga à escravidão, exploratória, uma escala que o trabalhador só tem tempo para trabalhar, não tem tempo para viver, nem usufruir do recurso que recebe pela força do seu trabalho. Então a PEC, ela é uma provocação da sociedade, uma provocação da classe trabalhadora, para que sociedade, classe trabalhadora e empregadores possam se reunir para formatar uma nova escala de trabalho. Eu creio que mais até do que a questão de ter mais tempo para descansar, tem uma questão econômica muito importante, que é o seguinte: a cada tecnologia nova que entre, você permitir a diminuição das horas de trabalho, você permite o aumento da produção e de empregos na sociedade, mais pessoas sendo empregadas. Vocês estão tentando atrair para esse raciocínio econômico de que essa PEC pode criar mais empregos, e com mais empregos o mercado ganha mais, entra mais dinheiro no mercado e, portanto, os empresários podem se beneficiar. Vocês estão tentando atrair o empresariado para essa PEC? Como eu venho te dito, essa PEC foi protocolada lá em maio e agora ela vem ganhando força, e a gente vai tentar unir esses interesses, levantar essas discussões. Eu postei nas redes sociais um texto que falava exatamente sobre esses fatores: o descanso, a economia, etc., porque existe muitas desconversações no meio desse debate. Existe muita mentira, muito medo, muita insegurança. Então a gente tem tentado esclarecer ponto a ponto dos benefícios ao trabalhador, ao país, à economia, ao empresário. Obviamente que nós teremos uma resistência gigantesca no ponto de vista desse debate, mas nós estamos acostumados com resistências. Foram insistindo contra as resistências que a gente foi avançando. Então essa é uma preocupação que está na nossa mesa e que, a partir da repercussão nos últimos dias, nós queremos sim, sem sombra de dúvida nenhuma, abrir canal de diálogo e esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa ter, tanto para a classe trabalhadora, mas também para o setor empresarial. Esta proposta foi motivada pelo deputado recém-eleito Henrique Azevedo. Foi dele que partiu a inspiração para esta PEC? Foi através do VAT, com a presença do Rick, que nós conhecemos essa proposta e que nós fomos provocados. Então o Rick, ele é um grande percursor, né? A pessoa que surgiu com essa provocação e foi provocar o meu mandato, que a partir disso provocou o Congresso Nacional. Eu tenho muita alegria de vê-lo eleito
aí na cidade do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, ter feito parte dessa construção e de ter ele nas trincheiras do PSOL. Essa provocação para a construção dessa PEC parte da provocação que esse movimento organizado com o RIC, mas não só ele, outras pessoas, outros trabalhadores precarizados que entendem o impacto que essa escala teve na sua vida, que já não mais consegue conviver harmoniamente com ela, provocaram o meu mandato e a partir disso nós provocamos a política institucional e a sociedade, obviamente. Agora, deputada, mudar essa lógica da escala de 6x1, trabalha 6 dias por semana, tem só 1 dia de descanso semanal, isso envolve uma mudança em algo que vem lá da década de 40, a consolidação da lei do trabalho e tudo isso. É uma discussão muito rica e interessante. Agora, há na outra ponta gente que não está nem na CLT mais, que está ralando aí à margem da CLT. Essas pessoas não estão nem... trabalham 7x7, trabalham todos os dias da semana, alguns até muito mais do que 8 horas por dia de trabalho, né? Não acha que seria apropriado incluir nesse debate também uma modernização geral da legislação trabalhista no Brasil, de tal modo a incorporar essas pessoas que, como disse, estão ralando aí na base do 7x7, incorporar essas pessoas ao mercado e dar a elas algum tipo de proteção social que hoje é inexistente no Brasil? Olha, Josias, eu acho que é super importante. Eu acho que nós temos uma modernização do trabalho, uma mudança, uma urbanização do trabalho que vai fazer com que a gente precise se debruçar sobre as pautas trabalhistas cada vez mais. A gente vai ter que olhar para essas mudanças que acontecem no mundo do trabalho e entender quais são os dispositivos de proteção, de dignidade e cidadania para esse trabalhador que está precarizado, seja na CLT ou seja nesses outros postos de trabalho, como você bem elenca. Neste momento, o que o movimento traz e nos propõe como porta de entrada para essa discussão é a revisão da carga horária trabalhista dentro dessa escala 6x1. Eu acho que a partir desse avanço, nós teremos precedentes para avançar em outras construções. Não tem como nós querer abraçar, a princípio, todas as pautas, todos os postos e todo o debate. Eu acho que esse foi um pontapé, foi uma provocação, ela surge desse momento, ela ganha força e, sem sombra de dúvida, não tem como deixar descobertos outros trabalhadores. É preciso ampliar e olhar para todos esses setores. Mas eu acho que essa é uma discussão e essa vai ser uma construção gradual. Nós vamos avançando até conseguir alcançar e chegar a todos os trabalhadores. Pelo menos é a nossa intenção, é a nossa ideia, que a gente consiga, a partir de um ponto, abrir margem para discutir, para debater também outros cenários. Para concluir, digo, vamos ver como vai se comportar o debate dentro da Câmara dos Deputados, vamos ver como as bancadas e os partidos se organizarão para saber qual fôlego, qual a força e qual a energia. Mas eu tenho certeza que das movimentações logo por essa manhã, das conversas que fiz ao telefone, que nós teremos uma semana terminada com boas notícias. Será possível convencer os deputados de direita a favor dessa PEC? Você vai me desculpar, eu não posso te dizer os nomes, porque eu só vi números antes de entrar aqui e não sei quais dos meus colegas, foram aqueles claramente que eu tenho afinidade, que eu pedi as assinaturas, assinaram. Eu posso te passar essa informação a posteriori. Mas olha, vendo as movimentações que têm acontecido nos últimos dias, eu acho que vai ficar um pouco difícil para a direita não se comprometer com essa agenda. Até porque é a própria direita que brada aos 4 ventos defender a classe trabalhadora, a liberdade econômica, etc, e tem tentado cooptar um pouco desse debate sobre direitos trabalhistas, sobre a vida do trabalhador, e agora a gente tem um debate que é um debate simples, que todo e qualquer trabalhador consegue entender a magnitude do impacto daquilo na sua vida e por consequência, irá cobrar do seu parlamentar. Então, os trabalhadores mais precarizados dentro dessa escala de trabalho são os trabalhadores que frequentam as igrejas, onde nós temos uma grande presença desses políticos, que moram e estão nas periferias do nosso país, né? São a base dessa pirâmide social, que é onde esse espectro da política busca o seu voto e tem disputado arduamente. Agora, nós temos uma pauta que unificou
a maior parte do país, que esclarece ao trabalhador sem debate complexo, sem linguagem rebuscada, é sobre o seu trabalho aí, que você tem que trabalhar 6 dias, folga 1, às vezes sequer folga esse 1 dia, trabalha 14 dias consecutivos. Então, assim, eu acho, vamos ver, tudo é muito prematuro, a gente vai estar agora essa semana em Brasília, conversando com os colegas, fazendo algumas reuniões, etc. Mas o termômetro nos mostra que vai ser muito difícil. Dessa gente, eu não duvido nada. Eles são capazes de tirar um coelho da cartola, inventar uma narrativa fictícia e tentar não se comprometer com essa agenda. Vamos aguardar para ver quais malabarismos retóricos e quais fantasias poderão ser produzidas por esse espectro da política para dizer que essa é uma PEC absurda, que essa é uma PEC que não lá, e tudo aquilo que a gente já conhece. Em enquetes realizadas nas redes sociais, cerca de 80% dos trabalhadores apoiam a PEC. E você, o que acha? É a favor ou contra a PEC? Deixe o seu joinha, não esqueça de seguir o canal, se inscreva e até a próxima!